Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Nesse vídeo você vai aprender a como utilizar a fórmula se erro, que é uma fórmula que basicamente a gente utiliza associada com outras fórmulas, né? Então sempre que você utilizar uma fórmula específica durante seus trabalhos manipulando planilhas, você então pode utilizar a fórmula se erro associada a essa outra fórmula, seja ela qual for, para poder evitar aqueles erros, né, que a gente costuma ver, falhas de fórmula. Então, para isso, a gente vai utilizar um exemplo aqui. Vamos utilizar a fórmula PROC-V. Então, nós vamos trazer essas informações que estão aqui para essa aba de cá. Então, vamos digitar aqui a fórmula PROC-V. E em valor procurado, a gente vai colocar aqui o código, né, que seria esse código. Ponto e vírgula. Depois a gente vai colocar aqui a matriz tabela, que seria o local onde tem as informações. Então vamos selecionar aqui toda a área que contém essa informação, ponto e vírgula, e agora ele pede aqui o número índice, que nesse caso seria a coluna que contém a informação que eu quero trazer. Então eu quero que ao eu colocar um código específico, que ele traga um nome, certo? Que no caso seria a coluna 2 da seleção que a gente fez. Coloco aqui 2, ponto e vírgula. E agora eu vou informar aqui que eu quero o valor exato, né, a informação exata da tabela que a gente selecionou. Agora é só fechar a parêntese e darmos um Enter. Então aqui, por exemplo, ele deu um erro, mas foi porque a gente ainda não colocou nenhum código. Tá? Então vou colocar um código aqui. Vou colocar aqui o código 105, por exemplo, que é o código aí do Marcos Dantas. Bom, então você pode ver aqui em nossa tabela que a gente tem códigos, né, que vão até 112. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 113, ele já vai me apresentar um erro, porque esse número não existe. Então, o que eu faria numa situação como essa? Né? É justamente aí que entra a necessidade da utilização da fórmula se erro. Então, para a gente resolver isso, a gente clica duas vezes aqui na parte que tem a fórmula, né, para poder abrir a fórmula novamente e se tornar editável. E aí você clica aqui depois do igual e digita a fórmula se erro. Você pode ver que já aparece aqui, né, automaticamente quando você começa a digitar. Dá um duplo clique e ele aqui já abre, né, a informação da fórmula pedindo o valor. Que nesse caso aqui, o valor, a gente não vai digitar nada. Na verdade, o valor é toda a fórmula PROC-V. Então, tudo isso que a gente fez aqui, antes de colocar a fórmula se erro, ela vai estar aqui enquadrada nessa parte de valor da fórmula se erro. Então, como a gente não vai colocar nenhum tipo de valor, porque o valor já está aí, a gente vai aqui para o final da fórmula PROC-V, colocamos um ponto e vírgula e passamos então agora para o próximo teste lógico, que é a informação do que eu quero que apareça caso ocorra algum tipo de erro. Então eu vou colocar aqui duas aspas apenas, tá? Para sinalizar que a informação que eu quero que apareça, caso dê algum erro, é de vazio. Agora é só fechar parêntese e dar Enter. Então agora vamos fazer um teste, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 112, o Excel vai me trazer aqui o nome da Mônica. Porém, se eu colocar aqui 114, veja que o Excel não vai me trazer nada, né? Justamente porque a gente configurou a fórmula para caso desse algum erro, ele não aparecesse nada. Agora, uma outra coisa que a gente poderia fazer também, ao invés de ficar a informação vazia, é você colocar um texto ali entre as aspas. Que você digitar, ela vai aparecer caso a pessoa coloque alguma informação inválida. Então você pode colocar aqui, por exemplo, a frase dado inválido. E aí, toda vez que você colocar uma informação que não faz parte ali do quadro de informações, ele vai aparecer essa mensagem aí de dado inválido. Você pode colocar aqui também, por exemplo, a frase não existe. Então fica uma coisa assim bem a critério da pessoa, né? Então a informação que você quiser que apareça, você pode então especificar aqui entre aspas. Tá? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, vamos botar aqui 105. E vamos agora arrastar essa fórmula aqui para o lado, né? Para ele poder trazer o estado. Então a gente vai, basicamente estamos aplicando a mesma fórmula, só que aplicado agora ao estado. Então ele está pegando, essa coluna de cá está pegando a coluna C, fazendo referência à coluna B, que no caso seria o código, e essa coluna aqui do estado está tomando por base a coluna do nome, né? Que nesse caso aqui seria a célula C5. Então, sempre que mudar uma informação, a outra ela vai mudar também, né? Então está tudo aqui interligado.
Então espero que você tenha compreendido aí a finalidade da utilização da fórmula se erro e que você possa sempre agora aplicá-la sempre em conjunto com outras fórmulas que você utilizar em suas planilhas.